Hoje, vamos explorar eventos que transformaram momentos de euforia em desastres. Desde um acidente fatal em um show de Curtis Mayfield, até um espetáculo pirotécnico que terminou em tragédia. Prepare-se para conhecer 10 apresentações ao vivo que deram errado. Número 10. O trágico acidente de Curtis Mayfield no Wingate Field. Curtis Mayfield, um dos maiores nomes da soul music e um ativista incansável pelos direitos civis, viveu uma tragédia inimaginável em 1990, durante um show no Wingate Field, no Brooklyn. Mayfield era um artista cuja música transcendia entretenimento, abordando questões sociais profundas e dando voz a comunidades marginalizadas. Seu talento e impacto cultural eram inegáveis, tornando seu acidente ainda mais chocante. A tragédia ocorreu de maneira repentina. No momento em que Mayfield estava sendo apresentado ao público, fortes rajadas de vento começaram a soprar no local. Em segundos, a estrutura metálica do palco, que sustentava refletores e outros equipamentos, foi derrubada pela força do vento. O cantor, que estava posicionado embaixo, foi atingido diretamente nas costas pela queda da estrutura. A gravidade da lesão foi devastadora. Mayfield ficou imediatamente paralisado do pescoço para baixo. O acidente causou pânico entre os presentes. Além de Mayfield, outras pessoas ficaram feridas, incluindo uma jovem fã que sofreu lesões leves. No entanto, o impacto mais severo foi sobre o próprio cantor, cuja vida mudou completamente em um instante. A notícia do acidente se espalhou rapidamente, chocando a comunidade musical e os fãs ao redor do mundo. Apesar da paralisia permanente, Mayfield demonstrou uma resiliência extraordinária. Sua determinação em continuar sua carreira mesmo diante de uma adversidade tão cruel inspirou inúmeras pessoas. Para gravar novas músicas, ele precisou deitar-se de costas no estúdio, pois essa era a única posição que lhe permitia respirar de maneira adequada para cantar. Mesmo com todas as limitações físicas, sua voz manteve a mesma força e emoção que o tornaram uma lenda. A tragédia no Wingate Field revelou falhas graves na segurança de eventos ao ar livre. A estrutura do palco não estava devidamente ancorada, e os organizadores não haviam previsto um plano de contingência para condições climáticas adversas. Se precauções adequadas tivessem sido tomadas, o acidente poderia ter sido evitado. Além de sua música, Mayfield sempre foi um ativista dedicado à luta pelos direitos civis. Mesmo após o acidente, ele continuou a utilizar sua voz para abordar temas como desigualdade racial, pobreza e injustiça social. Sua influência não se limitava à música. Ele era um símbolo de resistência e mudança. Embora sua condição tenha o impedido de voltar aos palcos, sua discografia continuou a crescer, provando que sua criatividade não tinha limites. Infelizmente, Mayfield faleceu em 1999, mas seu legado permanece vivo, tanto através de sua música quanto pelo impacto que teve na sociedade. O acidente que o deixou paralisado foi um dos momentos mais tristes da história da música, mas também serviu para destacar sua incrível força de vontade. Sua capacidade de superar a tragédia e continuar contribuindo para a arte e para as causas em que acreditava fez de Curtis Mayfield um verdadeiro ícone da resiliência e da esperança. Número 9. A tragédia no show dos Rolling Stones em Altamont. O Woodstock do Oeste, como foi apelidado o Festival de Altamont, deveria ser uma celebração da música e da contracultura no final da década de 1960. No entanto, o evento ficou marcado por violência, caos e, tragicamente, a morte de um espectador. O festival aconteceu no Autódromo de Altamont, na Califórnia, em 6 de dezembro de 1969. Com um público estimado em 300 mil pessoas, o evento foi promovido como uma versão gratuita e alternativa do famoso Festival de Woodstock, realizado meses antes. A atração principal era a banda britânica Rolling Stones, que encerraria a noite com um show aguardado ansiosamente pelos fãs. Um dos principais problemas do evento foi a decisão de contratar o grupo de motociclistas Hells Angels para atuar como segurança. Acreditava-se que os Hells Angels poderiam manter a ordem em troca de cerveja e um pagamento simbólico, mas a situação saiu completamente do controle. Durante o dia, os motociclistas começaram a se tornar cada vez mais agressivos com o público, usando tacos de bilhar para conter a multidão. O clima de tensão atingiu seu ápice durante a apresentação dos Rolling Stones. O vocalista Mick Jagger já havia notado a atmosfera hostil assim que chegou ao local,
sendo agredido por um espectador antes mesmo de subir ao palco. No entanto, o pior momento veio quando Meredith Hunter, um jovem afro-americano de 18 anos, tentou se aproximar do palco. Ele foi confrontado pelos Hells Angels e, após um breve conflito, sacou um revólver. Em resposta, um dos motociclistas, Alan Passaro, o esfaqueou repetidamente. A cena foi capturada em vídeo, tornando-se uma das imagens mais perturbadoras da história do rock. Hunter caiu no chão, agonizando, enquanto a banda continuava a tocar sem ter plena consciência do que estava acontecendo. O jovem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O show seguiu até o fim, mas a energia no local havia mudado completamente. O Festival de Altamont, que deveria simbolizar a união e o espírito pacífico do rock, terminou em tragédia. O evento é frequentemente citado como o fim da era da inocência do movimento hippie e o marco do início de uma década mais sombria para a música e a cultura jovem. Apesar da comoção pública, Alan Passaro foi absolvido da acusação de homicídio, pois o júri considerou que ele agiu em legítima defesa. No entanto, o episódio deixou marcas profundas na banda e na indústria musical como um todo. O Festival de Altamont se tornou um símbolo de como a falta de planejamento e decisões equivocadas podem transformar um evento musical em um pesadelo. Diferente do que aconteceu em Woodstock, onde a paz e o amor foram os protagonistas, Altamont revelou o lado sombrio dos grandes festivais e a necessidade de maior responsabilidade na organização de eventos desse porte. Número 8. A tragédia do The Who no Riverfront Coliseum. No dia 3 de dezembro de 1979, um show da banda britânica The Who no Riverfront Coliseum, em Cincinnati, Ohio, terminou em desastre. O que deveria ser uma noite de celebração da música se transformou em uma tragédia quando um erro na organização resultou na morte de 11 pessoas. O problema começou com a venda de ingressos para lugares sem assentos marcados. Esse tipo de ingresso gerava o chamado Festival Seating, no qual os espectadores ocupavam os lugares por ordem de chegada. Como o The Who era uma das maiores bandas do mundo na época, milhares de fãs chegaram cedo ao local na esperança de conseguir um bom lugar. Pouco antes da abertura dos portões, a multidão já estava extremamente agitada. Muitas pessoas começaram a empurrar e pressionar quem estava à frente, tentando garantir um espaço mais próximo ao palco. A situação piorou quando o som da passagem de som vazou para o lado de fora do ginásio, levando os fãs a acreditarem que o show já havia começado. Em desespero para entrar, a multidão forçou ainda mais os portões de entrada. Com a pressão crescente, os portões foram abertos abruptamente e a multidão avançou descontroladamente. No meio do tumulto, várias pessoas foram derrubadas e pisoteadas. O caos foi tão grande que os seguranças não conseguiram reagir a tempo. Quando a situação finalmente foi controlada, 11 fãs haviam morrido asfixiados devido à pressão da multidão. O mais trágico é que a banda não ficou sabendo do ocorrido até depois do show. Os organizadores decidiram não informar Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle e Kenny Jones para evitar um possível tumulto ainda maior. Assim, o The Who subiu ao palco e fez sua apresentação sem ter consciência da tragédia que havia acontecido. A notícia da catástrofe só foi divulgada após o show, deixando a banda devastada. Pete Townshend, guitarrista e compositor do grupo, ficou particularmente abalado e anos depois comentou sobre o peso emocional que carregou desde aquela noite. A tragédia do Riverfront Coliseum foi um marco para mudanças na segurança de eventos musicais. A partir desse episódio, várias cidades dos Estados Unidos passaram a proibir o sistema de festival seating em shows, exigindo que os ingressos fossem vendidos com assentos marcados para evitar novos desastres. O show do The Who em Cincinnati se tornou um dos eventos mais sombrios da história do rock, lembrando a todos os perigos da má organização e da falta de controle sobre grandes multidões. Número 7. O incêndio fatal no show da banda Great White. Na noite de 20 de fevereiro de 2003, a cidade de West Warwick, em Rhode Island, foi palco de uma das maiores tragédias da história do rock. Durante um show da banda Great White, um incêndio devastador tomou conta da boate The Station, resultando na morte de 100 pessoas e deixando mais de 200 feridos. A tragédia começou poucos segundos após o início do show. Assim que a banda subiu ao palco, efeitos pirotécnicos foram acionados, lançando faíscas que entraram em contato com a espuma acústica usada nas paredes e no teto do local.
Em questão de segundos, as chamas se espalharam rapidamente, transformando a boate em uma armadilha mortal. O pânico tomou conta dos cerca de 400 espectadores presentes. Muitos tentaram fugir desesperadamente, mas a pequena capacidade da casa e a falta de saídas de emergência suficientes tornaram a evacuação caótica. A maioria das vítimas morreu devido à inalação de fumaça tóxica antes mesmo de conseguir alcançar a saída principal. O incêndio foi registrado em vídeo por uma equipe de reportagem que estava no local para cobrir falhas de segurança em boates. As imagens, que mais tarde foram usadas como prova nas investigações, mostraram o desespero dos espectadores e a velocidade impressionante com que o fogo se espalhou. Após a tragédia, uma série de investigações revelou que a espuma acústica utilizada na boate não era resistente ao fogo e que o local não tinha saídas de emergência adequadas para um evento daquele porte. O empresário da banda, Daniel Biechelli, que autorizou o uso dos fogos de artifício, foi condenado por homicídio culposo e cumpriu pena de prisão. Os donos da boate também foram responsabilizados, mas um deles conseguiu um acordo judicial. O incêndio no The Station teve um impacto duradouro na regulamentação de segurança em casas de shows e boates nos Estados Unidos. Após o desastre, novas leis foram implementadas para garantir que estabelecimentos de entretenimento tivessem materiais de construção à prova de fogo e saídas de emergência adequadas. A tragédia do Great White continua sendo um lembrete sombrio sobre os perigos de negligências em segurança de eventos ao vivo. O que deveria ser uma noite de diversão se transformou em um pesadelo, deixando marcas profundas na história da música. Número 6. O caos no show de Guns N' Roses em St. Louis. No dia 2 de julho de 1991, a banda Guns N' Roses se apresentou no Riverport Amphitheater, em St. Louis, Missouri. O que deveria ser mais um show de rock memorável acabou se tornando um dos episódios mais caóticos da carreira da banda, resultando em dezenas de feridos e um prejuízo enorme. A confusão começou quando Axl Rose, vocalista do Guns N' Roses, avistou um fã na plateia segurando uma câmera. Irritado por perceber que alguém estava filmando o show sem autorização, Rose tentou chamar a atenção dos seguranças para retirar o espectador. Como os seguranças não agiram rápido o suficiente, o cantor decidiu resolver a situação por conta própria. Ele pulou na plateia e tentou arrancar a câmera das mãos do fã. Após uma breve luta, Rose voltou ao palco visivelmente furioso. Pegou o microfone e declarou: "Porra, eu vou embora!" Logo em seguida, jogou o microfone no chão e saiu do palco. A banda seguiu seu exemplo e o show foi encerrado abruptamente. A reação do público foi imediata. Indignados com o fim precoce da apresentação, os fãs iniciaram um tumulto generalizado. Cadeiras foram arrancadas, equipamentos destruídos e o anfiteatro sofreu danos severos. O confronto entre o público e os seguranças se intensificou e a situação saiu completamente do controle. No total, mais de 60 pessoas ficaram feridas, incluindo membros da equipe da banda e policiais. Após o incidente, o Guns N' Roses foi banido de se apresentar em St. Louis por vários anos. Axl Rose também enfrentou um processo judicial e foi condenado a pagar multas e indenizações pelos danos causados. O episódio ficou conhecido como St. Louis Riot e se tornou um dos momentos mais infames da história do rock. O comportamento explosivo de Axl Rose já era conhecido, mas naquele dia ele levou sua impaciência a um nível extremo, desencadeando uma revolta que marcou para sempre a trajetória da banda. Número 5. O colapso do palco no show de Sugarland na Feira Estadual de Indiana. No dia 13 de agosto de 2011, um trágico acidente ocorreu na Feira Estadual de Indiana, nos Estados Unidos, durante um show da dupla country Sugarland. Pouco antes da apresentação começar, uma tempestade inesperada atingiu a região, causando o colapso da estrutura do palco e resultando na morte de 7 pessoas, além de ferir outras 58. A tragédia começou quando rajadas de vento extremamente fortes, superiores a 90 km por hora, atingiram a estrutura do palco. O local do evento era um espaço aberto, e a montagem do palco incluía torres metálicas de iluminação e um teto suspenso por cabos. Sem aviso suficiente para a evacuação, o vento fez com que toda a estrutura desabasse sobre a plateia, atingindo dezenas de espectadores. Vídeos gravados por fãs mostram o momento exato do desabamento, com a multidão gritando em pânico enquanto a estrutura metálica vinha abaixo.
Em poucos segundos, o que era um ambiente de celebração se transformou em um cenário de caos, com pessoas presas sob os destroços e equipes de resgate correndo para salvar os feridos. As investigações subsequentes revelaram que a organização do evento recebeu alertas meteorológicos pouco antes do acidente, mas não tomou medidas adequadas para evacuar o local a tempo. Como resultado, os responsáveis pela montagem do palco e pela segurança do evento enfrentaram processos judiciais e tiveram que pagar altas indenizações às famílias das vítimas. Após o desastre, novos protocolos de segurança foram implementados para eventos ao ar livre nos Estados Unidos. Agora, a maioria dos festivais e shows ao ar livre exige planos de evacuação detalhados e estruturas reforçadas para suportar condições climáticas adversas. O colapso do palco no show do Sugarland serve como um lembrete sombrio dos riscos envolvidos na organização de grandes eventos e da importância de priorizar a segurança do público acima de tudo. Número 4. A tragédia no Love Parade de 2010. O Love Parade, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, teve um fim trágico em 24 de julho de 2010, quando um tumulto na cidade de Duisburg, na Alemanha, resultou na morte de 21 pessoas e deixou mais de 500 feridas. O evento, que começou em 1989, era conhecido por reunir milhares de fãs da música eletrônica em celebrações gigantescas, mas falhas graves na organização transformaram a edição daquele ano em um desastre. O problema começou com a escolha inadequada do local. Diferente das edições anteriores que aconteciam em grandes espaços abertos, o Love Parade de 2010 foi realizado em uma antiga área ferroviária, com entradas limitadas e passagens estreitas. Cerca de 1.400.000 pessoas compareceram ao evento, mas o espaço não comportava tamanha multidão. O ponto mais crítico foi o túnel que levava à área principal do festival. Com milhares de pessoas tentando entrar e sair ao mesmo tempo, o local rapidamente se tornou um gargalo perigoso. O pânico começou quando a multidão ficou presa, sem espaço para se mover. Pessoas começaram a desmaiar devido à pressão, e algumas tentaram escalar as laterais do túnel para escapar, mas muitas caíram e foram pisoteadas. A falta de organização e a resposta lenta das autoridades agravaram a tragédia. Policiais e seguranças demoraram a intervir, e quando o socorro chegou, o desastre já estava em seu auge. O festival continuou por horas após a tragédia, pois muitos participantes na área principal sequer sabiam o que havia acontecido. A repercussão foi devastadora. Após o incidente, os organizadores anunciaram que o Love Parade nunca mais seria realizado, encerrando definitivamente o evento que havia se tornado um símbolo da cultura eletrônica. O governo alemão também implementou novas regras de segurança para eventos de grande porte, reforçando a necessidade de planejamento adequado para evitar riscos em grandes aglomerações. O desastre do Love Parade de 2010 é um exemplo trágico de como a negligência na organização de eventos pode levar a consequências fatais. O que deveria ser uma celebração de música e união se transformou em um dos maiores desastres da história dos festivais. Número 3. A tragédia do Roskilde Festival no show do Pearl Jam. No dia 30 de junho de 2000, o Roskilde Festival, um dos maiores eventos musicais da Europa, foi palco de uma tragédia durante a apresentação da banda Pearl Jam. O excesso de público e a falta de controle da multidão resultaram na morte de 9 pessoas, tornando aquele show um dos momentos mais sombrios da história da música ao vivo. O festival, realizado anualmente na Dinamarca, sempre atraiu dezenas de milhares de fãs. Naquele ano, a expectativa para o show do Pearl Jam era enorme, e a multidão se aglomerou em frente ao palco principal, ansiosa para ver a banda. Quando a apresentação começou, os fãs começaram a se empurrar em direção ao palco, gerando uma pressão cada vez maior sobre as pessoas que estavam mais próximas. A situação rapidamente saiu do controle. A multidão continuava a avançar e algumas pessoas começaram a cair, sendo esmagadas pelo peso dos outros espectadores. Mesmo com sinais claros de que algo estava errado, o show seguiu por alguns minutos. Ed Vedder, vocalista da banda, percebeu a confusão e pediu ao público que desse alguns passos para trás. No entanto, o aviso veio tarde demais para aqueles que já estavam presos na multidão. Quando os seguranças finalmente conseguiram intervir e interromper o show, 9 pessoas já haviam perdido a vida por asfixia ou pisoteamento. Além disso,
Outras 26 ficaram gravemente feridas. O impacto emocional sobre a banda foi devastador. Eddie Vedder e os demais integrantes do Pearl Jam ficaram profundamente abalados com a tragédia e chegaram a considerar o fim da banda. Durante anos, o evento assombrou o grupo e Vedder frequentemente mencionava o ocorrido em entrevistas e apresentações. Após a tragédia, o Roskilde Festival e outros grandes eventos ao redor do mundo reforçaram suas medidas de segurança para evitar novos desastres. Barreiras foram implementadas para controlar o fluxo da multidão e regras mais rígidas foram adotadas para garantir a segurança dos espectadores. O desastre no Roskilde Festival foi um triste lembrete dos perigos das multidões descontroladas em grandes eventos. O que deveria ser uma noite inesquecível para os fãs de Pearl Jam se transformou em uma tragédia que marcou para sempre a história do festival e da banda. Número 2. A tragédia no Festival Mawazine durante o show de Abdelaziz Stati. No dia 23 de maio de 2009, o Festival Mawazine, um dos maiores eventos musicais do Marrocos, foi palco de uma tragédia que resultou na morte de 11 pessoas e deixou mais de 40 feridos. O desastre aconteceu no final da apresentação do cantor Abdelaziz Stati, quando uma multidão em pânico tentou escapar após um tumulto perto de uma das saídas do evento. O Mawazine é um festival internacional que acontece anualmente em Rabat, a capital marroquina, e atrai milhares de espectadores. Naquela noite, aproximadamente 70 mil pessoas estavam reunidas para assistir ao show de Abdelaziz Stati, um dos artistas mais populares do país. O problema começou quando, ao fim da apresentação, um grupo de pessoas tentou sair rapidamente do local. Como muitas áreas do festival estavam cercadas por barricadas de metal, o fluxo de saída ficou congestionado. Em meio à agitação, uma das cercas cedeu, fazendo com que dezenas de pessoas caíssem umas sobre as outras. O pânico tomou conta da multidão. Muitas pessoas tentaram escapar desesperadamente, mas a confusão só piorou a situação. O resultado foi um efeito dominó, onde aqueles que estavam na frente foram esmagados pelo peso da multidão que vinha atrás. Quando os socorristas conseguiram chegar ao local, 11 pessoas já haviam perdido a vida por asfixia e pisoteamento. A tragédia gerou grande comoção no Marrocos, e o governo marroquino foi pressionado a revisar as normas de segurança para eventos de grande porte. Como resposta, os organizadores do Mawazine reforçaram as medidas de controle de multidão e ampliaram as rotas de evacuação nos anos seguintes. O desastre no Festival Mawazine mostrou mais uma vez os perigos de grandes aglomerações sem um planejamento adequado de segurança. O evento, que deveria ser uma celebração da música e da cultura, acabou marcado por uma das piores tragédias da história dos festivais marroquinos. Hora do tópico curioso! Durante uma apresentação ao vivo, a cantora Katy Perry foi pega de surpresa quando um efeito cenográfico saiu terrivelmente errado. Durante uma performance repleta de efeitos visuais, um dos adereços do palco funcionou de maneira inesperada, causando um pequeno incêndio em seu figurino. As chamas rapidamente começaram a se espalhar, gerando um momento de pânico no palco. Perry reagiu com choque, mas a equipe técnica agiu rapidamente, extinguindo o fogo em segundos. Felizmente, a cantora não sofreu ferimentos e conseguiu manter a compostura, garantindo que o show continuasse. O público, que ficou assustado no início, aplaudiu sua coragem e profissionalismo ao lidar com a situação. O momento viralizou na internet, mas, felizmente, não teve consequências graves. Você acha que os shows ao vivo estão ficando perigosos com tantos efeitos especiais? Comente abaixo usando a hashtag Tópico Curioso. Número 1. A tragédia da Boate Kiss. Na madrugada de 27 de janeiro de 2013, a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi palco de uma das maiores tragédias da história do Brasil. Um incêndio na Boate Kiss, durante um show da banda Gurizada Fandangueira, resultou na morte de 242 pessoas e deixou mais de 600 feridas. O desastre chocou o país e expôs falhas graves na segurança de casas noturnas. A tragédia começou quando um dos integrantes da banda acendeu um artefato pirotécnico no palco. As faíscas atingiram a espuma de isolamento acústico do teto, que rapidamente pegou fogo. Em poucos segundos, a boate foi tomada por uma densa fumaça tóxica, composta por gases altamente letais liberados pela queima do material. O pânico se espalhou rapidamente. A Boate Kiss estava lotada com cerca de 1.000 pessoas, e muitas tentaram escapar ao mesmo tempo.
No entanto, a única saída disponível era uma porta pequena, o que gerou um efeito de aglomeração fatal. Para piorar a situação, seguranças inicialmente bloquearam a saída, pois pensavam que algumas pessoas estavam tentando deixar o local sem pagar. A fumaça tóxica se espalhou rapidamente, e a maioria das vítimas morreu por asfixia antes mesmo de conseguir sair. Outras desmaiaram e foram pisoteadas no desespero para escapar. O impacto da tragédia foi imenso. Famílias inteiras perderam entes queridos, e a cidade de Santa Maria entrou em luto. As investigações apontaram uma série de negligências, desde falhas na fiscalização da boate até a ausência de rotas de evacuação adequadas. Os donos da Boate Kiss, membros da banda e outras autoridades foram responsabilizados criminalmente, mas o processo judicial se arrastou por anos, gerando revolta entre os familiares das vítimas. O incêndio da Boate Kiss levou a mudanças importantes na legislação brasileira sobre segurança em casas noturnas. Após o desastre, normas mais rígidas foram implementadas em todo o país para evitar que tragédias semelhantes acontecessem no futuro. A tragédia da Boate Kiss permanece como um dos episódios mais marcantes da história recente do Brasil. O desastre não apenas evidenciou a necessidade de maior rigor na fiscalização de estabelecimentos, mas também deixou uma ferida aberta na memória nacional, lembrando a todos o preço da negligência e da irresponsabilidade. A música ao vivo pode ser uma experiência inesquecível, mas como vimos, pequenos erros ou falhas na segurança podem transformar um show em uma tragédia. O que você acha? Como podemos tornar os eventos musicais mais seguros? Deixe sua opinião nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!